Segunda-feira, hoje é dia 5 de abril e nós estamos de novo aqui para meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o nosso estudo bíblico até Pentecostes. Essa primeira semana, meus irmãos, nós vamos ler sobre o Espírito de Deus. Então, nós vamos ouvir muitas passagens sobre o Espírito de Deus. Depois nós vamos ouvir o Espírito Santo. Depois nós vamos ler, sobre o poder de Deus e como acontecia as coisas através da força do Espírito de Deus. Por isso, amados, hoje nós vamos ler dois textos de novo. Nós vamos ler Números capítulo 24, versículo 2. 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Números 24, 2. E diz assim: Balaão percebeu, mas antes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora podemos ler. Balaão percebeu ser do agrado do Senhor que abençoasse Israel, e por isso não foi mais como das outras vezes, em busca dos pressagir, mas voltou seu rosto para o deserto. Levantando os olhos, viu Israel acampado por tribo. O Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu o seu poema. O Espírito de Deus veio sobre Balaão. Olhe, agora nós vamos para 1 Samuel capítulo 10. Isso mesmo. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 10. Onde nós vamos ler a palavra aqui. Como eu estou com a Bíblia na mão, convido a você também a pegar a sua Bíblia. Por favor, pega a Bíblia para nós estudar com a Bíblia. E grife, risque a Bíblia nos versículos lá. Tá bom? 1 Samuel 10, versículo 10. Samuel 10, 10. Fácil de guardar. Chegaram, pois, a Gabá. E eis que um grupo de profetas veio ao encontro deles. O Espírito de Deus sobreveio e ele começou a profetizar em meio ao grupo. Então, nós encontramos aqui Saul, ele recebeu um chamado de Deus. E recebeu o Espírito Santo e se tornou-se profeta também. Isso mesmo. Quando você vai lá em 1 Samuel, capítulo 16, marca aí, 1 Samuel 10, 10, o Espírito de Deus veio sobre quem? Sobre Saul. Foi, é só você ler o texto. Lá no capítulo 10, versículo 6, o Espírito do Senhor virá sobre ti, profetizarás com ele e te transmitirás um homem. Se transformarás, aliás, em outro homem. Vou repetir. 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor virá sobre ti e profetizarás. E com ele te transformará em outro homem. Olha aí. Vamos para 1 Samuel 16, 15. 1 Samuel 16, 15. Olhe o que diz a Escritura. O que diz a Sagrada Escritura para nós. Mas no versículo 10, vai nos falar assim: Davi é ungido por Saul. Aliás, por Samuel, que Saul? Por Samuel. Davi é ungido por Samuel. Saul foi rei, mas a gente vai na história e perde lá um pouquinho, né? Ele perde o cargo. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, entretanto veio sobre ele
da parte do Senhor um espírito deprimido. Os oficiais de Saul disseram: está sofrendo de um espírito deprimido, enviado por Deus. Olha só, gente, atribuíram a Deus a depressão de Saul. Saul, com medo de perder o cargo dele de rei, porque tinha feito besteira, né? Não vou falar como a gente fala nordestino aqui, que nordestino, quando diz a pessoa fez besteira, não fez, né? Fez número 2. Então, Saul fez isso. Aí perdeu. O homem que era cheio do espírito tornou-se um homem com espírito, ou seja, ficou deprimido. Saiu dele a alegria. Saiu de Saul a paz. Então, amados, olhe só. Quando se perde o discernimento, quando se perde o ritmo de Deus, nós perdemos essa graça do Espírito Santo. Então, nos textos de hoje que nós lemos hoje, qual foi? Primeiro, Números 24, 2. Levantando os olhos, viu Israel acampado nas tendas, segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre eles. Depois nós lemos 1 Samuel 10, 10. Chegando a eles a Gabá, veio um encontro, um grupo de profetas, e o Espírito de Deus apoderou-se de Saul, e ele pôs-se a profetizar no meio deles. Segundo 1 Samuel 16, 15, os homens de Saul disseram: eis que um mau Espírito de Deus veio sobre ti. Mas aí nós encontramos o quê? A palavra de Deus nos dando discernimento. Dando discernimento. Por quê? Lá no capítulo 18, vamos para o capítulo 18. É pequenos textos, mas é 18, versículo 10. 1 Samuel 18, 10. Fala assim para nós. Vamos lá, vamos ler. Saul, versículo 8. Saul matou as milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito zangado e com isso não gostou nada do que dizia. E Davi deram dezenas de milhares, e a mim somente milhares, disse ele. E ainda se não a realeza? E a partir daquele dia não olhava mais Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito deprimente enviado por Deus apoderou-se dele e teve um delírio em meio à sua casa. Davi pôs-se a tocar cítara, como nos outros dias. Saul tinha uma lança na mão. Arremessou contra Davi, dizendo: vou cravar Davi na parede. Mas Davi, por 2 vezes, esquivou-se. Saul ficou com medo de Davi, porque o Senhor estava com ele enquanto se tinha retirado de Saul. Por isso Saul afastou-se, fê-lo chefe de 1000, e Davi saiu e voltando à frente do povo. Tinha êxito em todas as suas expedições, e o Senhor estava com ele. Saul viu que Davi tinha êxito em todo o seu comércio e temeu-lhe, mas todo Israel e Judá o amava, e ele saía e voltava à frente deles. Por quê? Saul não foi ungido rei? Mas porque Saul quis o poder para ele, meus amados. Saul quis o poder só para ele. Quando você ouvir alguém pregando a palavra com autoridade, com discernimento, com zelo, porque o Espírito Santo, ele só age na pessoa que se coloca na humildade. Às vezes as pessoas dizem assim: fulano de tal prega tanto, ora tanto, o Espírito Santo de Deus age nele, mas ele não dá um bom dia para ninguém. Eu fico até com medo desse povo assim, desse tipo de profeta, de pregador, que tem pregador que é um negócio meio sério, viu? Isso a gente vê na igreja. A pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, mas não dá um bom dia para ninguém. Eu não acho que o Espírito Santo de Deus age assim, não. Eu não vejo o Espírito de Deus agindo assim. O Espírito de Deus age nas pessoas humildes. Saul
Ele foi ungido rei, mas perdeu o poder por causa da ganância. Então Deus tirou o poder de Saul e deu a Davi. Davi ficou cheio do Espírito Santo. E Saul também não profetizou antes, Arisvaldo? Profetizou. Mas a soberba dele, a soberba de Saul, fez com que ele perdesse o rumo. Meus amados, eu e você temos que ter muito cuidado também. Hoje, igual a ontem, que a gente falou, vem o Espírito de Deus, vem ressuscitar. E hoje também nós oramos a Deus pedindo o Espírito Santo que nos dê, que nos ilumine, para que nós não venhamos querer o lugar dos outros. Porque fulano tal prega, eu quero o lugar dele. Eu quero o lugar de fulano na empresa, não que fulano cresça, que eu diminua. Essa nossa oração humilde é essa. Essa oração que Deus escuta, não, eu quero o lugar de fulano de tal, Senhor. Me dê o lugar de fulano de tal. Deus escuta essa oração, mas não responde. Então peçamos a Nosso Senhor hoje, Senhor, nos dê a vossa graça de estarmos na sua presença e nós não termos medo da sua santa palavra. Mas nos ajude, Jesus, a buscar a tua palavra, a tua graça, a tua força. E hoje nós podemos escrever: Senhor, Senhor, dai-me a humildade de Davi. Por isso, qual é a humildade de Davi? Era o Espírito Santo de Deus que estava nele. No começo, Davi depois tornou-se soberbo. Mas nós pedimos o mesmo Espírito que agiu sobre ele, que age também em nós. Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me de Deus. Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me de Deus. Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me de Deus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amados, até amanhã. Olha só, é algo que acontece, você vai fazendo a oração e você vai lendo a palavra e a palavra vai entrando dentro de você. Não se esqueça, não. Pega a sua Bíblia. Escute todos os áudios que a gente mandar para você. Vá ouvindo, pega a caneta, risca ali a sua Bíblia, grife ali os versículos que a gente falou. Grife, seja um estudo, entre uma disciplina, como você vai fazer um Enem, fazer uma prova. E vai grifando lá, escrevendo no caderno. Senhor, o que Deus falou para você nesses versículos? Eu estou falando aqui, mas cada um tem uma situação. Então você pede ao Espírito Santo de Deus que Ele possa te preencher. Amém? Deus abençoe você. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Shalom.